Então, eu vou contar até 10, e aí a gente começa a gravação, ok? Esse programa vai passar no Mulherio das Letras de Portugal, no final de setembro, acho que é 23 a 27, alguma coisa assim. A Adriana informa, ela vai divulgar a gente, vai fazer um card, etc., tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o Mulherio, a nossa posição como underline, o convite, agradecer. Aí eu vou chamar cada uma de vocês, vou falar um pouco da biografia de cada uma, e a gente vai falar um pouco... Olá a todos, sejam bem-vindas. Estamos aqui no Mulherio das Letras de Portugal com nossas autoras da Underline Publishing. Um prazer estar com vocês, estamos muito felizes. E eu, como CEO da Underline, estou aqui representando a nossa editora e agradecendo a presença da Márcia Cambeba, diretamente do Brasil, Adriana Peliano, diretamente do Brasil, e Paula Giometti, da Noruega. São 3 autoras muito especiais, nós vamos falar de literatura fantástica, a ficção, os temas, o nosso público, como os seus livros foram construídos e a importância de ser mulher na construção da sua obra literária, nesse percurso literário que vocês estão trilhando e conquistando cada vez mais espaços. Então, nós estamos muito felizes de participar do 3º Encontro Mulherio das Letras de Portugal, com a Infinita e a Adriana Mairink. Nós agora vamos seguir com as histórias de autoras, e que eu tenho muito prazer de ter aqui com a gente. Eu vou chamar primeiro a Márcia Cambeba, que é indígena do povo Omágua Cambeba do Amazonas, nasceu na aldeia Belém dos Solimões, em 1979, a gente não fala muito a idade, mas tudo bem, e se criou na cidade de São Paulo de Olivença, no Amazonas. Na sua formação acadêmica, ela é geógrafa pela Universidade do Estado do Amazonas, especialista em educação ambiental e mestre em geografia da Universidade Federal do Amazonas. É escritora, poeta, compositora, fotógrafa, palestrante, ativista, principalmente atualmente é uma das uns nomes mais relevantes no ativismo pelos povos indígenas, e professora. Desenvolve um trabalho que apresenta as várias linguagens da arte para falar da resistência dos povos indígenas e da Amazônia. Autora de vários livros, entre eles nós vamos falar sobre o Kumissa Genó, Narrativas Poéticas dos Seres da Floresta, publicado pela Underline Publishing. Suas palavras iniciais, Márcia. Tem que desligar o microfone. Aí. Eu quero, primeiramente, dar o meu... Aqui no Brasil ainda é bom dia. Eu quero dar o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Quero saudar a nossa mesa, na pessoa da Nereide Santa Rosa, que é a dona da editora, Underline Publishing, também abraçar e dizer do quão eu estou feliz de estar junto com a Adriana e com a Paola, três grandes escritoras, que Nereide aí, a gente perde de vista os títulos que ela já publicou, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui entre vocês, representando esse eco, porque a literatura para nós é uma ferramenta de resistência. A literatura para nós ela é um eco amplificado, e cada vez que a gente consegue chegar em lugares como os Estados Unidos, como a Underline Publishing, que é uma editora que está aí distribuída por vários países, a gente consegue ampliar esse eco. Então, para mim, é uma alegria imensa ter publicado o Kumissa Genó, que significa ouvir e falar na língua do meu povo. Então, o Kumissa Genó
Narrativas Poéticas dos Seres da Floresta, onde eu trago vários contos, Matinta, Curupira, Mapinguari, Iara, Boto, e numa mensagem de que esses entes da floresta, eles não são folclore. A gente não folcloriza, porque eu não posso chamar de folclore, não posso chamar de lenda aquilo que eu acredito, aquilo que está dentro da narrativa do meu povo, que está dentro da cosmogonia do meu povo, que está intrínseco ao meu ser pessoa, mulher indígena cambé. É isso, obrigada. Muito bom, Márcia, muito obrigada pelas suas palavras e fundamentais. E nós vamos explorar mais ainda esse tema. Fique tranquila que nós vamos conversar bastante sobre isso. Paula Giometti, que está na Noruega. Oi, Paula. Tudo bem? Nós chamamos Paula ou Paola? Olha, na literatura o pessoal me chama de Paola. Paola. Né? Mas na Itália é Paola. Exato, né? Por isso que eu te perguntei, mas vamos lá. Pode ser Paola. Ok. Paola é bióloga, PhD em ciências e escritora brasileira, com obras publicadas voltadas ao público infanto-juvenil. Aos 11 anos foi considerada a escritora mais jovem do Brasil, com a publicação do livro Noite ao Amanhecer, publicado pela Cassandra Rios. Atualmente vive em Tromsø, uma pequena cidade no extremo norte da Noruega, e dá continuidade à carreira literária com publicação de Post-Mortem, da Nórdica, El Destino del Lobo, da Nórdica, The Destiny of the Wolves, pela Underline, e A Senhora da Tundra, uma nova série sobre o viking e folclore nórdico dark. Publicou em inglês, então, The Destiny of the Wolves, com a Underline Publishing. Isso mesmo, Paula, suas palavras. Muito obrigada, Nereide, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com a Underline Publishing. Eu sou também muito grata pela oportunidade de ter publicado pela Underline. Foi a minha primeira ponte com o estrangeiro, né? Vocês oferecem muitas oportunidades aí para gente que está começando a carreira no exterior. E, para mim, a literatura foi um meio de salvar a minha vida, né? Para mim, eu considero a literatura o meu, vamos dizer assim, o meu bote salva-vidas, né? Então, para mim, tudo que eu escrevo, eu trago um pouco do que eu vivi, né? Mas eu gosto muito de trazer isso numa situação bem diferente, onde o personagem é um animal, geralmente, e eu faço muito esse paralelo entre a natureza e o ser humano, né? Que nós temos dificuldades semelhantes, apesar das nossas todas diferenças. E para mim, navegar nesse barco da literatura eu às vezes ia me entregando, às vezes eu ia resistindo, mas foi o que me fez com que me libertasse, né? Me libertasse para um lado que eu não conhecia, porque eu era muito tímida. Eu fui uma criança que teve um pai muito difícil, que me reprimia demais. Então, para mim, a literatura foi meio que a porta em que eu só podia fazer assim, ó, ela abriu, e todas as oportunidades estavam à minha frente. Então, eu espero que com a literatura eu possa levar muito, assim, eu possa levar as pessoas a despertarem esse lado, porque eu sei que tem muita gente que é travado, e ao mesmo tempo possa amar a natureza como eu amo. Né? Isso mesmo. Você abordou outro aspecto importante, que é a questão da literatura como uma realização pessoal. E a gente vai falar também sobre isso em relação à mulher, em relação à produção feminina literária. A gente ainda vai conversar sobre isso. Agora eu vou apresentar a Adriana Peliano, que está no Brasil. A Adriana é artista visual, designer, ilustradora e pesquisadora do encontro entre as artes visuais e a literatura. Ao longo dos anos, seu trabalho como artista se apresentou em diferentes suportes, como livros, instalações, vídeos, fotografias e concepção de espaços expositivos. A colagem, diversas manifestações
estéticas é a marca de sua produção. Formado em comunicação social na Universidade de Brasília, fez mestrado em artes visuais e novas mídias em Kent, Inglaterra, e mestrado em estética e história da arte na USP. Atualmente faz pós-graduação em estética e história da arte. Faz pós-graduação em livro para infância na Casa Tombada, em São Paulo. A Adriana é fundadora da Sociedade Lewis Carroll do Brasil, dedicada à investigação sobre a obra do autor inglês. E desde 2010 tem produzido eventos multimídia, oficinas e palestras, e produzir conteúdo em blogs, e participou na publicação de livros e revistas no Brasil e no exterior. Ganhou 2 prêmios Jabuti nas categorias capa e projeto gráfico. Esse último pela sua tradução do manuscrito original das Aventuras da Alice no Subterrâneo. E publicou o livro conosco no Underline Publishing, Alice and the Seven Keys, em inglês. Isso. Fale um pouquinho, Adriana, suas palavras iniciais. Bom dia a todas, a todos, a todes. Muito linda essa mesa, estou muito feliz de participar com essas mulheres tão incríveis, poderosas, únicas, e muito feliz de ter tido essa oportunidade de publicar com a Nereide na Underline Publishing, que eu sou designer, artista plástica, já fiz muitos livros, né, na parte visual, mas foi a primeira vez que eu escrevi um livro. E eu fiquei muito feliz de ter tido essa recepção calorosa da Nereide, porque foi uma experiência única, né, de ilustrar, fazer o design e escrever um livro e publicar em inglês inspirado numa obra, né, Alice no País das Maravilhas, que é de língua inglesa, mas que eu faço uma abordagem que eu diria que talvez a gente possa dizer que sim, afirma ser uma visão brasileira, porque tem uma liberdade criativa e uma visão que não é a visão, vamos dizer assim, mais acadêmica, né, de grande parte dos livros, e nem é uma visão só comercial, né, uma visão que busca na literatura motivação para transformar a vida. E acho que isso também tem a ver com o fato de eu ser mulher, imagino, né? Nunca tinha pensado nisso, mas agora eu acho que faz sentido, né? De que eu acho que traz muito a ideia de como que a literatura nos transforma e o que a gente traz da literatura para a nossa vida e para o nosso autoconhecimento. Isso. Então, eu estou muito feliz. Obrigada a todos e obrigada a quem estiver assistindo e boa conversa para a gente. Vamos conversar um pouco mais sobre a questão da literatura mesmo, o que vocês entendem como a literatura ficcional. Eu achei super importante o que a Márcia citou, que é a questão da literatura para seu povo, o que você traz no seu livro, nós não vamos ainda falar do seu livro, mas da literatura em geral, como ficção e não ficção, o que você entende da literatura e extenso, eu coloco essa pergunta na mesa para que todas pensem, para vocês, a literatura vai além da ficção, ela pode ser não ficção, o que é um livro para vocês? Vamos lá. Márcia. Tá, comigo. Então, a literatura, eu vou falar aqui do meu lugar de literatura indígena, tá, Nereide? Claro. E, de uma forma geral, a literatura ela é fundamental, e como educadora, a literatura ela é fundamental para a nossa formação, a nossa formação de ser pessoa. No entanto, foi preciso que a gente criasse e fragmentasse, vamos dizer assim, criando aí a literatura indígena. Por quê? O que é a literatura indígena? É aquela escrita, de fato, por nós, com o nosso olhar, com o nosso lugar de pertencimento de povo, pensando o território, pensando as territorialidades, agora como uma geógrafa, pensando todas as relações de espaço, de tempo, que o nosso tempo é circular, não é linear, como é o tempo da cidade.
Então, quando a gente começa a pensar a literatura, a gente começa a pensar pelo olhar também dos nossos mais velhos, que são os nossos anciões, os detentores de uma sabedoria milenar. E quando eu falei ainda há pouco sobre a gente não faz folclore, eu não posso folclorizar aquilo que eu escrevo, justamente para dizer que a Matinta, por exemplo, que está muito presente no Comício Agenor, ela, de fato, ela faz parte da minha vida. Eu cresci na aldeia debaixo dos assobios da Matinta, né? Então, quando ela assobiava, a gente já sabia, era meia-noite. E a minha avó dizia, vamos dormir, porque a Matinta está passando, e se vocês ficarem acordados, ela vai, e se chorar, aí que ela vai... Minha avó fazia um pouco de medinho para a gente, né? Mas naquele momento, a Matinta, no nosso entendimento, ela estava... É como se fosse uma guardiã. Ela é como se fosse, não, ela é a guardiã. Ela verifica se está tudo em ordem. O seu assobio é um sinal de que ela está presente, de que ela está olhando, dando. Então, a gente tem um olhar muito pejorativo sobre a Matinta quando a gente imagina a Matinta como uma bruxa, com narigão de bruxa. A gente imagina a Matinta vestindo sempre preto, com as pernas quebradas igual de pássaro. Então, a gente se associa sempre a Matinta a um bicho agoirento, né? Então, tem muito isso de associar a Matinta a um bicho agoirento. Bom, ela não é um bicho agoirento. A Matinta é uma mulher normal, como todas nós, né? E elas existem. Tanto e eu trabalho com Matinta, com os seres, os encantos da floresta, de muito tempo já. E eu conversando com jovens de 28 anos da minha rua, um rapaz de 28 anos falou para mim, eu não ia... Moça, eu posso entrar na sua conversa? Eu estava falando com uma outra pessoa, com a cabeleireira, que eu estava no salão de beleza. E aí ela estava me contando que ela foi, a gente chama aqui mundiada, quando a pessoa fala encantada pela Matinta. Ela contou que ela vinha andando no meio, numa trilha no meio da mata, voltando de uma praia, quando de repente ela ouviu um canto fino, agudo. E ela foi ouvindo o canto mais perto e as vozes das pessoas que estavam com ela foi ficando mais distante. E de repente ela já não sabia mais não sabia mais dela, e alguém do grupo foi e arrastou, ela foi arrastada até a beira da pista, e depois passou muitos tempos ela com pajé, ela com rezador, benzedor, para poder ela retomar o normal dela, né? O garoto ouvindo, de 28 anos, já pai de família, disse, eu não ia falar, mas eu vou te contar uma coisa, porque eu estou vendo que você não fala como se fosse lenda. Você acredita no que você está falando. E aí ele falou, eu com 10 anos, eu dei uma surra de Matinta. Ela me surrou tanto, mas por que ela te surrou? Porque eu tinha um grupinho de colegas que a gente ia balar passarinho. Todas 6 horas de balar para passarinho. Aí, num dia, a gente ouviu um assovio de Matinta. E aí o coleguinha disse, vamos embora, porque a Matinta apareceu, ela pode bater na gente, surrar a gente aqui. O que a gente está fazendo é errado. E ele falou, Matinta, o menino que levou a surra, a Matinta dói de chute nela. A Matinta, eu faço isso com ela. Eu quero que ela venha mesmo, que eu vou dar um... Então, aí ele foi para casa. No dia seguinte, na noite, enquanto ele dormia, ele disse que ele sentia um vulto em cima dele. E ele apanhando sem saber de quem. No dia seguinte, ele estava com hematomas no corpo. E ele sabe que foi da Matinta, porque uma senhora, uma benzedeira da comunidade onde ele vivia, contou para a mãe dele. Disse, olha, eu dei uma surra no teu filho para ele aprender a respeitar. Aí ele disse que entendeu que era ela. E eu perguntei, essa mulher ainda é viva? Essa que te surrou, que é a Matinta? Ele disse, é. E ela mora no mesmo lugar que eu morava, que agora ele está mais na cidade. E eu falei para ele, você me leva para conhecer ela? Ele falou, eu te levo, mas com uma condição. Eu disse, não, qual é? Tu não vai dizer para ela que eu te contei essa história, senão ela pode voltar e me surrar de novo. Então, olha como ele acredita. Né? Olha como está muito presente na memória dele o que aconteceu. Então, aí é que eu digo que eu não posso chamar de lenda, de folclore,
algo que está muito presente no nosso cotidiano, algo que a gente vive. Assim o Curupira, assim o Mapinguari e tantos outros seres. E o interessante disso é que num dos desenhos que meu filho fez para ilustrar o livro, o Comissa Genó, ele desenhou a Matinta cantando, umas notas musicais. E meu filho nunca, e nem eu sabia, por exemplo, que a Matinta também encantava as pessoas com canto. Para mim era só com assobio. Então isso foi interessante. Fantástico. E você vê como é importante o seu depoimento, a sua colocação. E isso é uma narrativa que vem de ancestrais seus. E isso vai passando com narrativas orais, certo? E a literatura indígena permite que essa voz que vocês ouvem, a sua cultura, cheguem a nós todos, a um grande público, exatamente essa voz da literatura indígena que é fundamental, não é, Márcia? Está sem som. Som? Agora vai? Está sem som, Adriana. Acho que é seu. Não. Eu não sei. A Paula, você consegue falar? E aí, tá me escutando? Eu estou. Tá. Talvez seja da própria Márcia, mas a Adriana vai editar e não tem problema. Tá. Tá? Acho que é melhor você entrar e sair. Então, vamos seguindo nossa conversa. Então, Paulo, vamos retomar aqui o assunto, retomando o assunto da literatura ficcional, não ficcional e, especificamente, a narrativa oral. Vamos lá, Adriana. Ou a gente... Voltou, Márcia? Vocês estão me ouvindo legal agora? Agora sim. Então, vamos retomar a conversa com a Márcia. Vamos lá. Então, a importância dessas vozes, dessa literatura indígena, é justamente essa: fazer com que os vários povos, para cada povo, nós temos uma forma de pensar e de contar uma narrativa. Não é igual para todos, tem suas diferenças, tem suas peculiaridades. Então, vamos falar aí da Matinta do Curupira. Para nós, o Curupira, ele é convidado, olha só como é interessante, tem um canto, o Zanabacatipa Curupira, que chama o Curupira para conversar com a cacique, com o cacique. E nessa conversa, o Curupira vai dizer das coisas boas e ruins que porventura possam acontecer. Zanamacatipa Curupira, Zanamacatipa Curupira, Auia Washima Curupira, Auia Washima Curupira. Yapana Curata Paiuaru Curupira, Yapana Curata Paiuaru Curupira, Yapana Curata Paiuaru Curupira, Yapana Curata Paiuaru Curupira. E por aí vai. Então, o Curupira, nesse momento, ele é convidado, dentro de um ritual sagrado, a fazer parte daquela conversa, a compor aquele grupo e a se comunicar. Então, isso para nós é muito importante, está muito presente hoje ainda na nossa cosmogonia, na nossa territorialidade, no nosso ser. Então, o Curupira é, sim, um guardião da floresta, ele está muito presente. E aí, quando a gente vai fazer as narrativas, a gente coloca essas por exemplo, o livro Comissa Genó, você pode perguntar, e o Comissa Genó? Ali, por exemplo, a Casa da Matinta, eu não ouvi de ninguém. Eu criei aquela narrativa. Como virar Matinta? Eu criei aquela narrativa.
O casamento da Matinta com o Matintim, eu criei aquela narrativa. A Matinta e o Caçador, Márcia, isso aí é ficção, isso aí... Bom, olhando pelo lado do não indígena, pode ser, né? Porque foi uma história criada por mim, 100% autoral, mas com base no meu entendimento e na minha crença da importância da Matinta para a questão ambiental. Toda a minha literatura perpassa pela questão ambiental. Você mesma leu o material, você vê que todo livro tem uma moral da história, né? A Matinta sempre vai defender a natureza, ela vai defender os animais do caçador, ela está em prol da natureza. A mesma coisa o Curupira, a mesma coisa o Poto. Então, é uma forma de a gente fazer decolonialidade, Nereide. É uma forma de a gente convidar as pessoas para o pensar decolonial, dizendo: você é a primeira natureza, você é intrínseco à natureza, a natureza não é algo à parte de você, ela está intrínseca a você e você intrínseca a ela. É uma relação de dependência total, nós mais dela do que ela de nós. E é uma relação, e tem que ser uma relação de cooperatividade. E a minha literatura toda, desde o Lugar do Saber, a Ikaquiritama, Saberes da Floresta, Kumissa Genó, e a próxima que eu vou lançar, que é De Almas e Águas Cunhãs, só sobre mulher indígena, todas elas têm essa missão de falar dessa relação intrínseca natureza e homem, natureza e todos nós. É uma produção única, diferenciada e que tem que ser divulgada aos quatro ventos. Com certeza. E eu vou lhe falar, quem tá comprando aqui no Brasil, me manda a fotinha do livro, e já tem até mestrando, trabalhando o Kumissa Genó e trabalhando os Saberes da Floresta, que é o meu terceiro livro. Né? Então, Márcia, nós estamos adorando, as minhas crianças estão amando. Eu já fiz uma contação de história em que eu contei já do Kumissa Genó. A gente ainda vai falar do livro especificamente. Agora vamos passar para a Adriana. Você gostaria de falar um pouco sobre a questão das narrativas? Eu sei que, enfim, Lewis Carroll também se baseou em narrativas orais ou não? Como é que você entende o trabalho da obra de Lewis Carroll, que você é especialista, e na literatura universal? Como é que você entende essa questão da narrativa oral, do resgate de personagens, da transformação dos personagens? Fale um pouco sobre isso para a gente. Bom, para começar, é interessante que a história Alice surgiu como uma contação de histórias, né? Sabe-se que o Lewis Carroll vivia em Oxford, né, na Inglaterra vitoriana, e ele tinha relacionamento com várias crianças, várias meninas com quem ele contava histórias, tirava fotografias, fazia brincadeiras, e uma em especial era Alice Liddell, né, e ele foi um dia passear de barco com um outro colega dele da universidade, Alice Liddell e suas duas irmãs, Lorena e Edith. E nesse dia, parece que ele sempre inventava histórias, e essas histórias eram misturas de histórias que ele conhecia, contos de fadas. Ele tinha uma biblioteca gigantesca, ele era uma pessoa que estudava nas mais diversas áreas, da filosofia, da biologia, do ocultismo, né? Pouca gente fala que ele era muito ligado ao ocultismo. Mas nesse dia em especial, ele começou a contar uma história, como ele diz, de uma menina que correu atrás de um coelho. E ela pulou atrás do coelho dentro da toca sem fazer ideia do que ia acontecer depois. E a história foi surgindo na interação entre eles. Isso é dito no primeiro poema de Alice no País das Maravilhas, que elas faziam perguntas. Né? Então, eu acho que a Alice, de certa forma, ela tem uma coautoria, a Alice verdadeira tem uma coautoria nesse livro, porque elas perguntavam, e às vezes ele se sentia constrangido, porque não sabia como lidar com aquelas perguntas tão desconcertantes, e aí ele desenvolveu a história, e a Alice pediu depois para que ele escrevesse a história para ela,
e ele fez um manuscrito, que foi o que eu traduzi, As Aventuras de Alice no Subterrâneo, que depois daria origem a Alice no País das Maravilhas. Então, ele surgiu embora o livro seja muito bem construído como literatura, com sua relação com a filosofia, com o paradoxo, mas ele surgiu de uma história contada para 3 crianças durante um passeio de barco, né? Então, eu acho que tem essa origem na oralidade, não nessa oralidade, né, tradicional, mas nessa possibilidade de, na interação e na vida, né, porque era num passeio de barco, uma interação, criar uma história que ficou tão famosa no mundo inteiro, das mais traduzidas nas mais diversas línguas e culturas, e transformada e recriada, enfim. Eu queria só falar uma coisa que tem a ver com a pergunta que você fez antes sobre realidade e ficção. Eu acho que você falou alguma coisa assim, nesse sentido, e eu me lembrei de uma coisa, que durante essa pandemia eu fiquei muito próxima do meu sobrinho, a gente se falava todo dia por WhatsApp, e a gente desenvolveu uma brincadeira, eu e ele, que é verdade, mentira ou imaginação. A gente falava uma coisa e o outro tinha que dizer se era verdade, mentira ou imaginação, porque ele começou a perceber que tinham coisas que não eram nem verdade nem mentira. E depois a gente começou a ver que tinham coisas que eram verdade, mentira e imaginação tudo junto, e que essas fronteiras não são tão claras como a gente imagina. E eu acho que, nesse sentido, Alice é um exemplo muito importante, porque é considerado, supostamente, o livro mais dos livros mais fora da realidade, entre aspas, né? Tanto quando a pessoa fala assim, essa aí está no País das Maravilhas, essa aí está fora da realidade, mas a gente for ver o que se fala em Alice, nos 2 livros de Alice, estão próximos ao que hoje a física quântica fala do que é a realidade quântica, né? Aquilo que se considerava que era algo totalmente fora da realidade na Inglaterra vitoriana, o Freud foi dizer que é a nossa realidade do sonho, e a nossa realidade do sonho, né, não é à toa que os surrealistas foram os artistas que mais se investigaram em Alice, mostram que não tem essa separação que a gente imagina entre vida acordada e vida, né, da vigília e do sonho, né, que a gente vive numa realidade maior. E eu acho que uma dos papéis, eu não diria papel, acho que papel talvez seja reducionista, mas uma das potências da literatura é expandir o que é a realidade, né? Como não criar uma verdade separada, mas dizer que o que a gente vive é muito maior do que essas fronteiras. Assim, eu vejo assim. Fantástico, é isso mesmo. E isso complementa o que a Márcia colocou, que é a questão da literatura indígena, que nos traz uma realidade diferente para os povos que não são indígenas, para os não indígenas, mas que deve ser considerado, porque é um aspecto importante para nós, um aprendizado. E agora eu vou chamar a Paula. Paula, vamos falar um pouco agora sobre essa questão também, em relação à sua obra, o que você trabalha, o que você realiza, tanto você tem agora também aspectos em games, né, que você resgata narrativas de povos, isso é importante você colocar também. Vamos lá. Então, né, eu achei curioso que, assim, a Márcia, ela nasceu entre os ancestrais dela, e ela resgata isso e põe na literatura, né? E eu não nasci no meio de um povo que fala sobre ancestralidade, né? Mas eu busco por ela. Então, o que eu tento fazer é trazer isso para as minhas histórias. Porque essa questão da herança, né, da oralidade e tal, eu acho muito interessante. Não é à toa que o Fábulas da Terra, ele começa com um bisavô contando para o bisneto dele uma coisa que vem de herança da família. E claramente você vai descobrindo que esse bisavô ele tem um pezinho ali também no lado indígena, né? Só que norte-americano. E
E eu, assim, acho que é muito interessante poder trazer para a literatura sentimentos para o leitor. A gente pode tentar estimular sentimentos no leitor que comumente eles não têm no dia a dia, né? Então, por exemplo, vamos supor, né? Vou pegar aqui o próprio The Destiny of the Wolves, que eu também, né, publiquei O Destino do Lobo. Ele é vendido para as escolas, e isso é bom porque também atinge o público infantil, o infanto-juvenil das escolas, né? Então, o fato de nós somos responsáveis pelos cães que existem, né? Ah, mas por quê? Porque foi a nossa espécie humana que domesticou o lobo por volta de 16 mil anos. Né? Existe um gap aí de 16, 20 mil anos. Mas foi a nossa espécie que domesticou o lobo. E o cão é a nossa responsabilidade, porque o cão não nasceu na natureza. Né? Então, esse é um sentimento, é um conceito, junto com o fato do sentimento do como na visão de um lobo e de um cão se ver abandonado, né? Então eu trago isso para os livros, para que traga a conscientização das pessoas, né, das crianças. A outra história é, por exemplo, o chamado dos bisões, que eu trago um bisão filhote como personagem principal que se perde na primeira migração, né? E aí durante a jornada dela, ela tenta descobrir qual é o caminho certo para ela encontrar a grande manada, para onde foi a família dela. Então aí no meio ela vai encontrar um bisão muito idoso chamado Yurok. E esse bisão ele vai ter que passar por cima daqueles preconceitos de que o homem não deve cuidar do filhote, porque ele é um macho, né? Então, os machos vão falar, você, pelo amor de Deus, você vai... que assim, os bisões, quando eles envelhecem, eles tendem a ficar para trás. E os machos, eles formam, ou as fêmeas, pequenos grupos de bisões, né, isolados, e que vai passando os anos, eles estão ali, e até que um dia eles vão embora, né? E aí existe um grupo de bisão que vê a pequena Mica, que é o filhote, perdido, e aí eles falam entre si, não, é o filhote, a gente não tem responsabilidade com o filhote, ninguém aqui é fêmea, só que o Yurok, que estava meio que não tinha nenhum sentido mais a vida para ele, né, ele já não era mais um procriador e etc e tal, ele fala, não, eu vou ajudar esse filhote. E aí ele pega a Mica e ele ensina ela a ver o caminho das migrações, que tem a ver com a luz polar, né? Que dizem que os animais eles sabem o caminho que eles têm que tomar quando eles enxergam essa luz. E de uma forma poética eu coloco essa luz na história. Então, ao mesmo tempo que eu acho muito importante trazer o conhecimento, né, de como os animais migram, que é uma coisa assim muito fantástica, ao mesmo tempo essa questão de valores, né, e de quebrar paradigmas, como o velho Bisão fez, inclusive trazer personagens femininas que elas são responsáveis por grandes mudanças ao longo da história. E assim, eu acho que isso é de extrema importância ser divulgado nas escolas do Brasil, principalmente. São formas que você encontrou na narrativa para transmitir mensagens importantes sobre o meio ambiente, sobre os animais, sobre lendas, sobre narrativas que existem há anos. Quando no Destiny of the Wolves, como você falou, o personagem ele se relaciona com o avô, né? E o avô conta a história dos lobos, e essa questão toda faz com que o leitor reflita sobre a questão ambiental, sobre a transformação dos personagens, né? E isso
fundamental, por isso que seu livro tem sido bem apreciado, tem tido bastante retorno positivo e está até concorrendo para um concurso, não é, internacional. Então, estamos muito felizes por você estar publicando com a gente. Agora eu vou falar um pouquinho, eu gostaria que você mostrasse um pouco, você está com o livro aí, a capa do livro, Paula? Eu tenho que levantar para pegar. Então, tudo bem, não tem problema. Agora, então, nós vamos passar para a Márcia. Márcia, fale um pouco sobre a questão das ilustrações feitas por seu filho. Mostre um pouquinho o livro, enquanto a Paula vai... Eu estou no meu trabalho hoje. Você está no seu trabalho, você também não está com o livro na mão. Certo. De segunda a sexta eu trabalho. Como foi a transformação do seu poema para a ilustração do seu filho? Como se motivou a isso? Na verdade, são contos-poemas, né? Porque, na verdade, são contos estruturados são narrativas em rimas poéticas e versos. E que já deu trabalho para o pessoal que estuda letras, porque eles começaram a pensar um outro viés, que um grupo de pesquisa que me entrou em contato falou: nossa, você deu é inovador isso daí, porque a gente nunca leu um conto desse jeito, rimado do início ao fim. Eu falei, bom, então, para nós, escritor, cabe escrever, para vocês, pesquisadores, cabe encontrar aí o que vocês acham que é a resposta para isso, né? Então, o Carlinhos, ele começou assim, que ele queria saber como era a casa da Matinta. Eu tenho uma criança autista de 13 anos, e aí eu comecei a escrever na pandemia, ano passado, início do ano passado. E eu comecei a escrever, e fui escrevendo, e ele foi perguntando, e eu dizia para ele, então desenha aí para mim, meu amor. E ele desenhava, belíssimamente bem o desenho do meu menino, um desenho também especial, porque os traços dele, segundo alguns colegas que são da arte visual, e ele está aprimorando agora, e aí ele começou a desenhar, e aí ele foi desenhando, e eu fui escrevendo, e deu para fazer, ele não desenhou todos os contos, ele desenhou o Curupira, e ele tem umas palavras que ele fala, mamãe, eu vou desenhar o Curupira revoluído, ou seja, o Curupira, então revoluído quer dizer que ele evoluiu 3 vezes. E aí eu ia fazendo os textos, e quando chegou o livro que você mandou, o exemplar, eu mostrei para ele e falou, mas ela colocou aí Carlos Augusto Cambeba, artista plástico. Eu disse, pô, mas tu quer demais. Ela já colocou teu nome, tá aqui, ó. Carlos Augusto Cambeba, ilustrador. E ele ficou todo empolgado, Nereide. Ele já começou a dizer que ele já era um artista. Eu disse, claro, você meu bem, você é um artista. Pronto, olha isso mesmo. O meu menino ele ainda não lê, não escreve, devido também, ele não tem só autismo, ele tem outras síndromes, né? Então, mas ele se comunica pelo imagético, e a capa também, eu mandei para Nereide umas pinturas que ele fez com tinta guache, ainda com 7 anos, e a gente utilizou na capa, pena que não está comigo, eu está em casa. Eu tenho que levantar para pegar o meu também. Eu uso para contar histórias, sabe, Nereide? Eu uso muito, que as pessoas pedem muito que eu leia, e eu quero a Casa da Matinta, as crianças estão pedindo muito, e eu uso muito para lives, assim, eu deixei em casa. Mas é maravilhoso o trabalho, e a gente ficou muito feliz, eu e ele, e agradecidos, porque é a primeira vez, e é o primeiro trabalho que ele está em parceria comigo com a Underline. Muito legal. Muito legal. Agora vamos falar um pouquinho, Paula, mostra aí que você foi buscar, depois a Adriana vai mostrar o dela. Aí, The Dancing of Wolves também tem ilustrações, né? Tem. No interior. Fiz algumas ilustrações. Isso. Personagens. Uma curiosidade é que esse aqui são meus cachorros. Olha. Né? Esse de cima aqui é o
é o Nino, que ficou Finn como personagem, né, para inglês, e Felicity, que é a Felícia, essa de baixo. E fui, né, eu fiz alguns outros personagens, aqui a Kushi, que é a personagem principal, né? E você que fez as ilustrações, não? Foi? Isso, eu fiz com a técnica, acho que chama pincel seco, pincel a seco. Né? Eu pego um pouco, acho que de guache, seco o pincel e vou esfregando no papel. Aí ele fica assim. Muito lindo. Muito lindo. Agora, então, a Adriana tem que falar, como artista visual, vai mostrar todo o seu livro, as construções, as suas inspirações, as obras que você se baseou. Conte tudo aí, povo. Bom, o livro, como outros trabalhos que eu já tinha feito antes, ele é feito a partir de colagens digitais sobre as ilustrações originais de John Tenniel para Alice no País das Maravilhas em 1865, né? E Alice através do Espelho em 1871. Mas são versões posteriores coloridas. Então eu recortei elementos das ilustrações originais e criei quebra-cabeças, que às vezes são mandalas, às vezes são jogos. Então aqui você vê, tem a Alice, né, abrindo a porta, então são 7 Alices, né, porque é Alice em 7 chaves, e aqui o coelho que anuncia, cadê o coelho? Está aqui, que anuncia o título da história. E aí o livro, ele na verdade, ele não tem uma relação linear entre o texto e a imagem, eles conversam as ilustrações e o texto. Mas não é uma história que é contada, né? É uma proposta de uma viagem para um jardim imaginário, mas que ela acontece através de receitas, de jogos, de propostas de atividades criativas. Então, aqui, você vê essa imagem, é Alice com o trabalho de um artista surrealista que eu gosto muito, que é o Max Ernst. Aí aqui os personagens de Alice. E as 7 chaves que conduzem o livro, que são as ideias que eu falo que são capazes de transformar a vida, são curiosidade, tempo, transformação, jogo, maluquice e sonho. Então, cada uma dessas chaves está ligada a um personagem, está ligado a uma bebida mágica, e aí eu crio Alices psicodélicas, como essas daqui. São colagens criadas a partir das ilustrações originais, mas de vários outros artistas, como Hieronymus Bosch, Escher, Salvador Dalí. E aqui do lado tem uma receita de uma bebida, que cada uma das chaves dá origem a uma bebida mágica. E a bebida mágica tem uma receita, como pétalas de perplexidade, chama de curiosidade ardente, atração pelo desconhecido em inglês, né? Alta dose de iniciativa. Então, as receitas são receitas mais metafóricas, vamos dizer assim, mas que são ideias do livro, né? Porque a ideia é como é um livro que sempre me influenciou em tudo. Durante a pandemia, eu peguei o livro e falei assim, como que esse livro pode ajudar a gente a viver os novos desafios que vêm pela frente. Então, tem mandalas. É um livro extremamente ilustrado, e ele não é voltado para crianças pequenas, ou mais adolescentes, jovens e adultos, né, Adriana? É verdade. E no final, você é convidado a criar uma bebida mágica. Nessa garrafa, que é uma garrafa especial, que chama Garrafa Klein, que é uma garrafa
que ela não tem separação entre o dentro e o fora, ela é contínua. A garrafa ela é fruta de uma investigação matemática, que, na verdade, é uma garrafa de 4 dimensões, que construíram uma versão em 3 dimensões, e que é uma figura de topografia, eu acho que é topografia que fala, que ela é um conceito matemático. Então, também é essa mesma ideia que a gente estava falando de que procurar o jardim de Alice é procurar o jardim que a gente tem dentro da gente. Então, o dentro e o fora conectados nesse fluxo contínuo. E que eu acho que um pouco é sobre isso o livro. Isso. Nossa, realmente nós estamos aqui com 3 autoras fantásticas, com obras lindas, obras de alto nível, realmente muito encantador tudo que vocês estão nos contando. Eu pedi aqui para mostrar, olha aí, ó, Márcia, achei aqui o seu, aqui temos o nosso, as ilustrações do As seu. ilustrações, isso. A Casa da Matilda está mais no início. Aqui. Aí, ó. Temos a Casa da Matita aqui. Ali, ó, Casa da Matinta. A velha gulosa, né? Aqui também, olha só. É isso aí, a Comissa Genó. E a capa foi ele que fez com 7 anos. Isso, aqui tem um risco aqui, que é porque esse aqui é um template, né? Ah, tá. É isso aí. Muito bom. Agora, para a gente finalizar, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero colocar aqui para vocês, pouquinho vocês vão terminando, falando um pouco sobre a questão mesmo do tema do Mulherio das Letras de Portugal, que é a posição da mulher, a influência feminina na sua obra, deixar isso bem claro para as nossas ouvintes, né? Os nossos telespectadores, e, enfim, mandar uma mensagem para as mulheres escritoras e que esse exemplo de literatura em busca da realização profissional e a realização pessoal através das narrativas, através da literatura, deixe isso uma mensagem para as nossas ouvintes. Vamos lá. Quem quer começar? Vamos lá, Adriana. Adriana levantou a mãozinha. O meu livro, né, como eu disse, é uma visão pessoal de trazer o universo da literatura para a vida. Ele segue a grande questão da Alice. Que a grande questão da Alice no País das Maravilhas, não sei se todo mundo sabe, é quem sou eu no mundo, né? E eu acho isso muito bonito, porque não é só quem sou eu, mas quem sou eu no mundo, ou seja, qual que é o meu lugar, qual que é a minha contribuição, né? O que eu tenho para oferecer, para trocar. É um ser em relação, né? Da mesma forma que a lagarta pergunta para Alice quem é você, e ela fala, eu não sei dizer, porque eu me transformei muitas vezes. Então, eu acho que esse é um personagem que me inspira por estar em constante movimento de descobrir quem é, de se transformar e de se relacionar. Então, eu acho que, às vezes, quando fala por que o seu trabalho se caracteriza de feminino, eu até acho que sim, que no caso dos estudos e dos trabalhos relacionados à Alice, muitas vezes as mulheres tendem a ter uma identificação pessoal com o personagem, mais do que ter uma visão, vamos dizer assim, mais crítica, mais distanciada e acadêmica do texto. Isso é uma tendência, principalmente na arte, né? Na academia, não. Na academia tem todos os tipos de leitura, mas na arte tem esse movimento. E eu acho que é esse movimento do autoconhecimento. E aí eu penso que, assim, em termos feministas, vamos dizer assim, eu não sei se eu sou uma feminista, mas eu me identifico em muitos momentos, eu acho que é esse encontrar quem somos nós, afirmar quem somos nós no mundo, né? Não só encontrar, porque encontrar parece que já tem uma resposta pronta que a gente só vai lá atrás dela, né? Assim, é um exercício de autocriação, mas de autocriação no mundo, ou seja, autocriação em relação ao outro, ao posicionar-se,
né, à nossa cultura, ao nosso tempo, né, ao nosso semelhante e ao nosso diferente, né, porque se comunicar com o semelhante é bem mais fácil, com o diferente é um desafio, às vezes, assustador. Mas, enfim, se a gente está aqui, se a gente quer continuar lutando ou vivendo intensamente, a gente tem que se confrontar. E eu acho que sempre se confrontar consigo mesmo é o primeiro movimento que permite que a gente vá com força em todas as nossas causas e em direção né, a todos os nossos sonhos. Então, eu acho que a literatura é isso também, né? Também. Ótimo, ótimo. Márcia, suas palavras. A literatura ela é importantíssima, né, para que a gente possa fazer essa comunicação fluir de uma forma abrangente. E quando a gente começa a pensar a literatura indígena, justamente chamar cada vez mais as mulheres indígenas, de preferência, leiam mulheres indígenas, nós estamos aí. Temos para mais de 20 e poucas mulheres escritoras, fazendo literatura, produzindo. É difícil, não é toda editora que quer publicar ou trabalhar com literatura indígena. Então, a gente agradece imensamente quando as editoras abrem as portas para a gente, como foi o caso da Nereide, com a Underline, e motivar e dizer que a gente tem que acreditar. Escrever é isso, é colocar o nosso pensamento, é desenhar o nosso pensamento e acreditar no seu potencial, acreditar que o seu trabalho, e fazer o possível para que o seu trabalho ganhe notoriedade, ganhe visibilidade. Não foi fácil para mim. Né? Quando eu escrevi o Aikakiritama, que é esse primeiro aqui, que é a segunda edição, a primeira edição, praticamente, ela foi assim, uma edição em que eu vocês já leram literatura indígena? Não, você quer ler? Toma aqui meu livro. Eu comecei a distribuir o livro e aí as pessoas, até que de repente, hoje ele é um dos livros mais lidos. Nós já estamos na terceira tiragem desse aqui, com a editora, porque ele é vendido em grande quantidade para município, para estado, mais em São Paulo, né? E isso faz com que movimente, mas a gente precisa mais ainda de mulheres escritoras, porque era proibido antes que... Tanto é que as primeiras escritoras mulheres, elas escreviam, quem assinava eram os homens. Então, muito depois, elas começaram a lutar pelo direito de, não, o texto é meu, eu tenho que assinar aquilo que eu escrevo, né? E elas começaram a assinar. Henriqueta Lisboa foi uma dessas, passou por isso, né? E depois a Henriqueta Lisboa começa a assinar os seus poemas, os seus textos, e isso é uma vitória. A gente está nessa luta constante, todo dia, das mulheres terem, sim, o seu lugar na literatura. É isso. Exatamente. Você é um exemplo disso. Paula? Olha, eu gosto muito de ler livros de ocultismo, né? E uma das coisas, inclusive, o livro da Adriana, essa garrafa alquimista com o símbolo do 8, foi muito interessante, gostei muito. Olha, os livros geralmente dizem assim, que para você fazer magia, você tem que ter uma mistura de força de vontade muito forte, associada com imaginação. E se um caminha sozinho, você não vai conseguir fazer magia. Só a criatividade, você não consegue fazer magia. Só a força de vontade, também não. Se você juntar os dois, é quase como uma oração muito poderosa. Né? Você visualiza o que você quer e, ao mesmo tempo, você sente que você quer, com uma grande força de vontade. E os vikings, os nórdicos, na época, né, ou seja, eu estou falando da ancestralidade de novo, eles diziam assim, que as mulheres eram as mais propensas e capazes de falar com os deuses. Que só de a mulher se sentar fora da casa delas e falar, bater um papo com os deuses, já era um modo delas conseguirem sucesso nas plantações, que as vacas vão dar mais leite, e etc e tal. Então, eu estou falando isso justamente porque a mulher já era associada há muitos anos como a que tem lá um dedo
para fazer magia, né? E eu acho que escrever um livro e poder levar isso para as pessoas, a magia acontece na hora que a pessoa lê o seu livro, né? Que é a hora que você pode, inclusive, ajudar a transformar. Não vamos ser coaches, né? Não vamos ser... Enfim, o que eu quero dizer, com o entretenimento, nas entrelinhas, você pode passar muita coisa boa, né? E assim, eu pensei muito nessa questão também pelo fato de que no início, quando eu comecei a minha carreira, eu fui muito desestimulada, principalmente por homens, né? Quem você pensa que é para escrever sobre lobos? Você só vende porque é bonita. Só homem compra o seu livro. Ninguém lê. Você acha que alguém lê? Isso eu escutei demais. Você não é nada sem mim. É por causa de mim que você publica. Porque o seu livro nunca vai ser um best-seller. Eu não sou. Então, essas palavras, né, cruéis, me transformaram meio que numa águia, de garra bem afiada. Só que no sentido positivo, né? Em que hoje eu sou uma mulher que eu sei me defender muito bem. Então, minha mensagem para as mulheres é para que elas tenham essa força de ser a águia, entendeu? E defender o que elas querem. Porque vai ter muita gente tentando tirar o seu crédito, tá? Mas não importa. Você que é a maga, você que faz magia. Desde a era viking, desde os ancestrais da Márcia. As mulheres... né, eu imagino que as mulheres tinham um grande poder aí também, o pajé, né, no caso. Mas eu acho que as mulheres, por gerar também a vida, elas têm um lado, né, assim, mais sensível para algumas energias. Então, eu acho que o livro na nossa mão, a gente faz alquimia, a gente transforma. Incrível. É isso mesmo. Eu acho que nós conseguimos, vocês três, com seus depoimentos, com as suas narrativas mesmo, as suas formas de pensar e de agir, seus livros, suas obras literárias, realmente nós estamos deixando aqui um exemplo fantástico e uma mensagem positiva que vai além da ficção, vai além da literatura. É ser mulher e realizar-se, ser feliz. É isso que cada uma no seu caminho, na sua trilha e na sua busca, mas sempre com muita força. Sempre. Gente, muito obrigada. Vocês estão de parabéns, as três, Paula Giometti, Márcia Cambeba, Adriana Piliano. Um prazer estar com vocês. Um grande beijo a todas e até a próxima. Muito obrigada. Tudo de bom para vocês, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Muito grata, Nereide, por tudo. Obrigada. E a todos que estão aí assistindo. A vocês duas, um beijo. As três, um beijo. Um beijo. Um beijo, Tchau. gente. Tchau, tchau.